Bom, boa noite a todos vocês aí que estão participando, que estão assistindo, né? Mais um Conversando com a Rede, né? É uma iniciativa da Rede de Estudos do Trabalho que procura abrir um espaço de reflexão nesses tempos de coronavírus sobre temas importantes para o mundo do trabalho, né? Hoje nós iremos tratar de um tema que eu diria um tema crucial, né? A saúde do trabalhador em tempos de coronavírus. E aqui nós estamos recebendo para essa conversa, né, o professor René Mendes, né, e o professor Bruno Chapadeiro, né? O professor René Mendes, ele é médico especialista em saúde pública e em saúde do trabalhador. Ele atua desde 1972, foi professor da Unicamp, da UFMG, da Escola de Saúde Pública na Universidade de Johns Hopkins, e atualmente ele é pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP e presidente da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E, René, é uma satisfação estar com você aqui. Obrigado por ter aceito o convite da Rede de Estudos do Trabalho, para essa conversa, esse esclarecimento com as pessoas que estão nos assistindo. É importante que se diga que esse vídeo ele vai ficar no repositório do canal da Rede Debates, para que as pessoas possam assistir. Quem não puder estar assistindo agora, né, ao vivo, podem depois assistir, replicar e distribuir, né? E lembro também que procure se inscrever no canal, né? Tem um botãozinho aí que vocês podem se inscrever, porque é uma forma de estar fortalecendo esse espaço, que é uma ferramenta de esclarecimento popular, de formação de uma consciência crítica, que esse é o compromisso da Rede de Estudos do Trabalho. Eu queria apresentar também o professor Bruno Chapadeiro, né? Ele é psicólogo, é pós-doutorando em saúde coletiva pela Unifesp e pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP, da Rede, né, da Rede de Estudos do Trabalho, e também de um núcleo de estudos de saúde do trabalhador na Unicamp, né? É perito judicial em saúde mental e trabalho, e atualmente ele é o secretário-geral da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Bruno é um companheiro da RET durante muito tempo, foi meu orientando, inclusive, no mestrado em Ciências Sociais aqui na Unesp, e desde lá ele tem participado, tem dado apoio às nossas atividades, né, no Seminário do Trabalho, e também é um aficionado por cinema. Então, tem colaborado muito com o projeto Telecrítica, né? É importante que se diga. Então, gente, hoje o tema é a saúde do trabalhador e da trabalhadora em tempo de coronavírus. Antes de passar a palavra para o René, que vai depois vai estar esclarecendo, inclusive, sobre iniciativas interessantes, né, que estão ocorrendo nessa área, né, articulações. É importante que se diga que isso é uma surpresa, o René vai esclarecer para vocês, está se tendo uma grande articulação entre profissionais e estudiosos da saúde do trabalhador e da trabalhadora, que vocês vão tomar conhecimento. Eu queria só estar falando desta obra monumental, que é este dicionário de saúde e segurança do trabalhador, que foi organizado pelo professor René Mendes. Eu diria que isso aqui é uma contribuição importantíssima, né? Uma contribuição de peso, literalmente, é uma ferramenta importante para que não precisa ser da área da saúde, né? Ser um profissional de saúde, ser um estudioso da saúde do trabalhador. Mas hoje, né, como eu já disse, né, a saúde ela é muito importante para nós deixarmos apenas nas mãos dos médicos, né? Quer dizer, é fundamental que se socialize essa discussão pública sobre a saúde do trabalho, né? Porque é nela que você tem a grande disputa hoje
né, a luta de classes entre o capital e o trabalho, né? E esse movimento que nós temos feito há alguns anos, né? O Bruno inclusive testemunha, né? Com o Fórum Trabalho e Saúde, né, Bruno? Organizado pela RET, na Unesp, né? Pelo professor André Vizacaro, na Universidade Estadual de Londrina, pela professora Vera Navarro, na USP de Ribeirão Preto. Quer dizer, um grupo de pessoas que, desde 2010, nós temos levantado a importância de se discutir, sim, a saúde do trabalho, porque a precarização do trabalho não é apenas uma precarização salarial. Isso é que eu tenho ressaltado reiteradamente, porque muitas vezes o sociólogo, o economista, ele vê apenas na dimensão salarial, do contrato do trabalho, do emprego, do salário, né? Mas nós temos uma dimensão da precarização do trabalho, que é a precarização da pessoa humana, né? Que se dá por meio dos adoecimentos mentais, e agora, né, se tornou muito claro que a nossa grande luta não é apenas pela discussão dos adoecimentos mentais, que tem crescido e cresceram muito na década de 2010, mas esses riscos de pandemias viróticas que tendem a crescer exatamente devido a esse desequilíbrio, né, entre o homem e a natureza, né, provocada pelo capital. Eu diria que esse risco dessa pandemia do Covid-19 não foi um raio no céu azul. Quem fazia a pesquisa, estudava, né, os infectologistas, os epidemiologistas, eles sabiam que há pelo menos 20 ou 30 anos nós estávamos sob a ameaça de uma pandemia global, né? E nós nos perguntamos onde é que as sociedades estavam que não estavam atentas a isso? Onde é que os governos estavam que não estavam atentos a isso? Né? E hoje nós temos essa dimensão, essa situação dramática, que só hoje no Brasil nós tivemos mais de 400 mortos por conta da pandemia do Covid-19. Quer dizer, e os números nos Estados Unidos, na União Europeia, eles realmente são números dramáticos, porque nós estamos apenas no começo. Então, nós estamos vivendo hoje uma das mais profundas crises da civilização, pela repercussão que ela vai ter, não apenas agora, daqui a alguns meses, mas durante anos, que vai colocar a necessidade, então, dessa articulação dos profissionais, dos pesquisadores de saúde, dos sociólogos, dos economistas, né, de todos aqueles que buscam lutar, né, contra a precarização do trabalho nessas mais diversas dimensões, a precarização salarial, a precarização da pessoa humana, das condições de vida, né, que hoje nós estamos vendo. É claro que eu vou passar a palavra agora para o professor René, que vai ter 30 minutos, né, quando faltarem 5 minutos eu aviso, né, onde ele vai falar sobre esse tema da saúde do trabalhador em tempos de coronavírus, e depois o professor Bruno Chapadeiro, certo? Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês e vamos ouvi-los agora. Professor René. Boa noite. Eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite que eu recebi do professor Giovanni Alves para participar desta live, desta atividade, esta hora da noite, de uma quinta-feira importante, 23 de abril, e queria também agradecer o privilégio de estar junto com o Bruno Chapadeiro, meu colega, meu amigo e companheiro em várias frentes de trabalho, inclusive na frente ampla, que depois eu vou mencionar, e na ABRAST, Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que ele é o secretário-geral, e eu, neste momento, sou o presidente. Eu queria saudar todos que estão participando deste evento. Tenho uma lista aqui ao meu lado de pessoas que estão se apresentando, e conheço quase todos, e queria cumprimentar todos, inclusive um irmão gêmeo meu, o professor Marcel Mendes,
do Mackenzie, que está em Campos do Jordão, confinado, assistindo, ele é engenheiro e pesquisador em história da cultura. Eu queria expressar minhas palavras, então, nesse momento, introduzindo o tema, lembrando, parto de um princípio, que a Covid, hoje, embora tenha sido negada, e até hoje ainda existam os negacionistas, os que, de alguma forma, tentam negar a existência desta pandemia, que exatamente hoje completou 186 mil mortos, e como já disse o professor Giovanni Alves, 407 nas últimas 24 horas no Brasil, somando já 3.313 mortes. Eu queria dizer que nós partimos vamos dizer, de um ponto comum, que o problema existe e é grave, e deve ser enfrentado. O professor Giovanni Alves acabou de expressar brevemente seu entendimento, que, aliás, é o nosso entendimento, sobre a determinação social desta pandemia, como também de muitos outros adoecimentos, e que está por trás, sem dúvida, de outros adoecimentos e a situação de saúde, e, aliás, a situação de vida, as condições de vida e também das condições de trabalho que estão, vamos dizer assim, na raiz, que, por sua vez, é explicada por modelo econômico e social, e o modelo de como o capital se organizou, de tal forma que não é por acaso que hoje essa pandemia alcança o mundo inteiro, porém, e eu agora vou fazer a minha entrada. Até poucos dias atrás, se dizia, e há quem repita até hoje, que o chamado coronavírus, que hoje tem outro nome, que é o SARS-CoV-2, ele é democrático. Ele se distribui de forma igual no mundo inteiro, em todas as classes sociais, talvez não todas as idades, mas todas as classes sociais. E este foi um sofisma, vamos dizer assim, que foi lançado sobre a característica do vírus de ser democrático, que já seria até uma vantagem nesses tempos em que a democracia anda tão ameaçada. Um outro sofisma que se lança, eu recebi ainda ontem de uma colega médica e professora, que disse: é impossível diferenciar o vírus comunitário do vírus relacionado ao trabalho ou vírus ocupacional, entre aspas. Nós já tivemos algumas diferenças e estamos até dialogando e às vezes brigando, mas eu parto dessas duas afirmações que, no meu entendimento, mostram a necessidade de nós conversarmos, como estamos fazendo aqui esta noite, por gentileza da RET, da Rede de Estudos do Trabalho, que é uma das entidades integrantes, foi uma das primeiras integrantes da Frente Ampla em defesa da saúde dos trabalhadores, que hoje integra 25 entidades, instituições, movimentos sociais. Pois então, eu parto desse ponto para dizer, eu até acredito que o vírus SARS-CoV-2, ou assim chamado novo coronavírus, é novo porque existiu outro que era o velho, e outros que por vir ainda, já não será mais o 19, mas será o 20, o 21, o 22, enfim, até talvez ele seja democrático. Porém, a distribuição, o risco de exposição, o risco de transmissão, a transmissão real, o adoecimento e a morte não são democráticos, não são de distribuição aleatória ou não se distribuem de forma igual na população. Eu mesmo fiz até um comentário, assim, vamos dizer, informal, dizendo, curioso, há tantos necrológicos de pessoas famosas que estão morrendo no Brasil e no mundo,
por esta doença Covid-19. Curioso, né? Curioso porque são pessoas, como alguém disse brincando, que nunca haviam morrido antes, mas que são famosas e que chegam nos jornais. A Folha de São Paulo mesmo traz nas edições de domingo 2, 3 páginas com as fotos e as pequenas biografias de pessoas famosas, conhecidas, celebridades, ou pessoas muito, muito conhecidas no mundo inteiro, ou no caso do Brasil também. E dá essa aparência, né, de que o vírus é democrático. Porém, essa aparência é enganosa, até porque a distribuição efetiva disso que eu mencionei, da exposição, do risco de infecção ou de contaminação, da contaminação em si, da doença em seus estágios iniciais e da doença em seus estágios mais avançados, mais graves, inclusive e principalmente da morte, ela é desigual. É desigual. Ocorre que a imensa maioria que adoece e morre não recebe necrológicos, até porque ela é desconhecida, até porque ela é socialmente invisível, não só na morte, mas também na vida, e, portanto, não adquire essa notoriedade de que morreu mais um infeliz e que, às vezes, nem nome tem, e como está acontecendo nesse exato momento em Manaus, por exemplo, mas também não é só lá, no Equador e outros lugares, vão para valas comuns, que é uma situação dramática de ser enterrado, ser sepultado. Nem direito a uma vala individual. A vida foi esta mesmo, foi uma vida de valas comuns, e as valas comuns não só na morte, mas na vida. Eu estou dizendo isto para reforçar o que eu quero chegar daqui um pouquinho, é de que essa distribuição da Covid-19, que hoje todo mundo é entendido, todo mundo é doutor. Acabei de receber um vídeo de um teólogo, um pastor, que já por a terceira, quarta vez defende o uso da cloroquina e agride os que não acreditam nos poderes milagrosos dessa droga. E eu quero dizer que todo mundo está dando palpite nessa área. Mas pouca gente se lembra que essa distribuição, como eu mencionei, da exposição, do risco de se contagiar, do risco de adoecer e do risco de morrer, ela segue determinadas chamaria, fatores ou determinantes que estão sob um guarda-chuva geral da determinação social da saúde e da doença. Nesse sentido, queria lembrar que já nas populações não ocupacionalmente expostas, ou melhor, nos estudos demográficos epidemiológicos das grandes áreas, como São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo, eu resido aqui no centro da cidade de São Paulo, e tem havido vários estudos que mostram que a distribuição da doença e da morte se faz essencialmente hoje nas periferias pobres de São Paulo. Se faz essencialmente segundo uma distribuição muito, vamos dizer, específica, para não dizer gravemente relacionada com gênero, com raça e com classe social. Aquilo que alguns estudiosos chamam de interseccionalidade, ou são os estudos interseccionais que agregam, que juntam ao mesmo tempo 2, 3, 4 variáveis. Eu mencionei aqui a variável gênero, a variável raça e a variável classe social. E esta situação é uma situação que tem mostrado que morrem mais mulheres pobres, morrem mais mulheres pobres e negras do que o oposto, que seriam homens e brancos e de classe média ou superior, acima da classe média. Essa distribuição, que aparentemente é geográfica, ela, na verdade, ela é, vamos dizer assim, estratificada segundo classe social, na periferia e na periferia mais condensada e onde as pessoas moram mais próximas, é onde também não só as condições de residência, de moradia, são precárias,
como também a questão do chamado distanciamento social é uma falácia, como também a questão do teletrabalho, ou trabalho à distância, dificuldade ou impossível, ou até pela natureza da atividade exercida pelas pessoas, não existe essa possibilidade de trabalho à distância, e aqui é um diferencial importante que explica um pouco a distribuição, que eu estou fazendo referência a nesse momento, e como também são exatamente as mesmas pessoas que, de alguma forma, vão tomar o transporte público e vão trabalhar em nosso lugar. Faço uma reflexão aqui das recomendações para o distanciamento social. Fique em casa. Fique mesmo. Eu também estou em casa. Fiz as minhas alterações, as nossas alterações aqui em casa para sobreviver. Já são 40 dias, literalmente, que estou confinado. Não confinado no sentido confinado ou morto, mas confinado no sentido de isolado. Mas há muitas pessoas que não podem ficar isoladas. Eu já mencionei no momento esse diferencial de classe social, vou agregar a ele algo que a professora Cláudia Mazei, ainda ontem, chamou a atenção da questão da mulher, a mulher que tem que trabalhar em casa, que tem que prestar serviços de toda natureza, também na relação com o companheiro, o marido, o esposo, enfim, ter as obrigações domésticas e, portanto, essa questão de ficar em casa, às vezes, inclusive, se expondo mais de forma mais desigual na exposição, não só ao trabalho, mas ao risco, como também à violência, que tem sido comprovado, ela eventualmente é a mesma que vai tomar o ônibus, vai tomar o metrô, vai trabalhar, porque temos visto que 30% das pessoas que empregam mulheres como empregadas domésticas suspenderam os pagamentos para diaristas. Isso é grave. E, portanto, a diarista vai trabalhar. E ainda mais grave, que foi salientado pela professora Cláudia Mazei, eventualmente está assistindo esse evento, é que ela vai trabalhar nas casas, né, nos apartamentos, nas casas da classe média, não só fazer o serviço que eles não querem fazer, os patrões, como também, eventualmente, se expor ou ser esse canal comunicante e trabalhar, fazer aquilo que os outros não querem fazer. Se ela não fizer, vai ter uma perda importante para a sua sobrevivência, portanto, ficar em casa para ela não existe. E não é o problema de ficar em casa, a orientação é correta, só que a distribuição, por isso que eu digo a distribuição da doença e toda essa cadeia que eu mencionei, desde a exposição, o contágio, propriamente adquirir a doença e vir a morrer, ela é desigual, E agora eu trago aqui também, nesse momento, a questão do trabalho. A questão do trabalho, ela também, não só no sentido, não só a Covid é distribuída segundo classe social, raça, gênero, e outros determinantes que se juntam numa visão interseccional, como também entra aqui a questão do trabalho. Primeiro, dizendo, eu me incluo, eu sou um professor universitário aposentado há vários anos, mas ativo, mais voluntariamente, mas eu tenho minha aposentadoria. Só que eu posso ficar em casa. Mas criou-se um conceito de atividades essenciais, e esse conceito de atividades essenciais, ele não é simplesmente assim, uma brincadeira, mas ele já existia já uma definição há mais tempo, e recentemente na MP 927, ele foi definido, e depois, na lei que essa MP regulamentou, a Lei 13.979, houve não só a conceituação, como também houve a listagem dos trabalhos essenciais. São aqueles, por definição, sem os quais nós não conseguimos ficar em casa. Nós não conseguimos nos precaver, nos isolar, não conseguimos distanciamento social.
E nessas categorias que esse documento, essa lei, listou, a primeira são os trabalhadores da saúde. E é aqui que eu quero dar uma paradinha para dizer, sem os trabalhadores da saúde, que nós tanto precisamos, e que ainda vem sendo hostilizados por alguns, com muita frequência, inclusive nas minhas publicações, recebi recentemente uma agressão gratuita contra os trabalhadores da saúde, sobretudo do SUS, e eu fecho esse parênteses para dizer, aqui se juntam os fatores que eu queria mencionar. Primeiro, quando nós falamos de trabalhadores da saúde, os mais numerosos e os mais, talvez, numerosos, mas socialmente invisíveis, socialmente pouco valorizados, são os trabalhadores da área da enfermagem. Acabei de checar agora há pouco, tem meia hora que eu chequei, que no registro do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, há 2.283.808 registros profissionais na área de enfermagem, sendo 75% de técnicos ou auxiliares e 25% de enfermeiros. E aí vem a distribuição, onde se misturam, se cruzam as variáveis que explicam a distribuição desigual da doença e da morte. Em média, 85% desses profissionais são mulheres. E aqui entra aquilo que a professora Cláudia Mazei mencionou ontem, as mulheres habitualmente associadas à submissão, a cuidado, a trabalhos de cuidado e também a exploração masculina e também a serem submetidas às atividades mais difíceis e nas linhas de frente, onde se junta, então, o gênero feminino, se junta classe social, principalmente esses 75% técnicos e auxiliares, se junta a periferia, porque vem, aqui em São Paulo mesmo, ela vem do extremo leste para os hospitais do extremo oeste da cidade. Einstein e outros aqui no oeste, elas vêm de 50 quilômetros do outro lado, do extremo da Zona Leste, que é a mais populosa, e onde esses profissionais, ou essas profissionais, residem, vivem, e além disso, são hoje, com a MP 927, já não existe limite para a jornada de trabalho, já se sacraliza o conceito 12/36, porém pode ser encurtado o intervalo, pode ser exigido horas extras, e com o adoecimento e a morte de muitos deles, está havendo a escassez desses profissionais no serviço de saúde. Já não digo nem Europa, que a escassez é enorme, principalmente da saúde, do pessoal de enfermagem. Já não falo nem dos médicos, que é a minha categoria profissional, eu estou dedicando exemplificando uma das categorias talvez mais desprestigiadas, mais vilipendiadas. Todos eles, a maior parte, precisa ter 2 vínculos, 3 vínculos em condições normais para sobreviverem, e entra o fator excesso de jornadas de trabalho, excesso de horas, fator fadiga. Some-se que depois que termina a sua jornada, vão voltar, gasta 2, 3 horas para chegar em casa, e aí vão começar o trabalho doméstico, com filhos, com companheiros, com marido, às vezes com netos, e outros tantos. Portanto, eu queria nesse momento exemplificar os profissionais de saúde como sendo talvez o grupo mais exposto e de alta vulnerabilidade social e de exposição ocupacional, e dar essa ênfase nesse momento. Nesse momento eu faço uma referência, até porque fiquei muito impressionado com um trabalho recente que a professora Elizabeth Costa Dias, da UFMG, em Belo Horizonte, publicou no blog Multiplicadores de Vigilância em Saúde, VISAT, do Rio de Janeiro, o professor Fadel, exatamente
trazendo à reflexão esse conceito de atividades essenciais, que elas nunca foram reconhecidas como tal, e hoje as que foram socialmente mais invisíveis, mais hostilizadas eventualmente, mais na periferia dos status profissionais, inclusive de remuneração, que é um dos indicadores do status profissional. Hoje, as pessoas, a sociedade está reconhecendo que sem eles ou sem elas, nós não podemos viver. Os coletores de limpeza pública, os coletores de lixo, e a lista do decreto federal 10.282, a lista é muito exemplificativa. Depois houve umas bandidagens próprias da atual gestão federal de incluir atividades de mineração e outros que foram lá choramingar para dizer que também são essenciais. Mas se atentem para o que vem no decreto. A professora Elizabeth, nesse trabalho maravilhoso, ela chama a atenção e diz assim, agora são essenciais? Que bom. Queira Deus que, quando passar a pandemia, se eles sobreviverem, né, nós também, né, permaneça a essencialidade desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, e o reconhecimento, e o respeito, e a remuneração, e as condições de trabalho, e as relações de trabalho dignas, como agora se está pedindo, pelo amor de Deus, que eles trabalhem para que nós não morramos, ou para que nós primeiro vivamos e depois não morramos. Quisera Deus que isso permanecesse pós-pandemia, se eles sobreviverem e nós também. Mais do que isto, a professora Elizabeth, nesse texto maravilhoso, ela reflete sobre se isso é efetivamente essencial, significa que as outras atividades, as outras profissões, só estão num segundo plano, e estão, talvez pudessem, muitas delas até nem nos atormentarem, por exemplo, pressionando para o consumismo e outras superficialidades, banalidades e distrações, enfim, fazem parte da vida, é verdade, mas nesse momento elas não estão sendo consideradas essenciais. E, quem sabe, nós todos reavaliemos, a partir do fim da pandemia, reavaliemos a essencialidade de várias profissões e atividades, inclusive do consumo. Eu mesmo, não preciso dar números, mas eu mesmo acompanho meus cartões de crédito e eles foram a 1/3 do que eu gastava antes da pandemia. Não significa que eu esteja passando fome, mas estou sendo mais seletivo e talvez atentando mais para o que é essencial. O essencial é a vida, o essencial são os valores perenes, o essencial são os valores que possam fazer desse país menos desigual, um país menos desigual, menos miserável. E nisso entramos, então, com 50 milhões ou mais que não podem ficar em casa, primeiro porque não tem casa, segundo porque vão parar de trabalhar, não estão na categoria, por exemplo, 12 milhões, da categoria chamada desalentados. O próprio IBGE classifica eles, os classifica como desalentados, uma categoria, nesse momento, até econômica, que no passado seria talvez da área da psicologia e do Bruno ou de outros psicólogos, mas os próprios economistas classificam hoje desalentados. E outros tantos desempregados, que também são muitos, e quem está sendo oferecido uma misériazinha, algumas merrecas que começaram com R$50 e hoje estão 600 se pagarem, né? E mesmo assim com uma série de exclusões, muitas exclusões, que não são poucas, são pelo menos uns 20 milhões de pessoas que estão excluídas dessa miséria que o Estado está oferecendo hoje, como se fosse uma esmola para não morrerem. Bom, pessoal, nesse momento eu queria, então, fazer esse nexo da Covid com
a determinação social na sociedade como um todo, a relação com o trabalho, sobretudo em relação a, como já disse o Giovanni, a precarização do trabalho, e também com justamente os hoje mais vulneráveis, mais expostos. O vírus pode ser democrático, mas a distribuição da doença não é democrática. Ela é classista, ela é relacionada com gênero, relacionada com raça ou cor, como preferirem, ela é relacionada com a ocupação, com a profissão, que se cruzam, como mencionei, por exemplo, na questão dos trabalhadores da enfermagem, onde se cruza o gênero feminino com classe social e com justamente 2, 3 vínculos, a necessidade por causa da miséria que se paga a eles e não se reconhece, e agora estão pedindo, pelo amor de Deus, venha trabalhar conosco, nós precisamos de você, senão nós vamos morrer. Eu queria, então, nessa parte final, fazer mais um comentário. Se a Covid-19 pode ser e tem sido, e ao que parece continuará sendo, relacionada ao trabalho, há que haver o reconhecimento formal desta relação com o trabalho. Esse reconhecimento formal tem sido negado, no caso dos trabalhadores seletistas, no caso dos trabalhadores cobertos pela Lei 8.213 da Previdência Social. Faço um parênteses para dizer, a Lei da Previdência Social de 1913 não foi, e nem poderia ser, e não foi modificada pela MP 927, particularmente num artigo erroneamente e de uma forma, vamos dizer, totalmente confusa, mas que também dá abertura de reconhecimento de nexo causal, mas ele não incide sobre a lei da Previdência. São dispositivos trabalhistas bem sem vergonhas, bem sem vergonhas, diga-se claramente, mas não incide na Lei 8.213. E a Lei 8.213, ela prevê abundantemente a caracterização da Covid em trabalhadores expostos profissionalmente, ocupacionalmente, como acabei de mencionar, tipificados pelos trabalhadores da saúde, mas não só eles, muitas outras categorias também, que estão nessa lista dos chamados trabalhos essenciais, prevê abundantemente, e eu estou encerrando a minha fala, mas eu queria dizer, porque ainda há quem pregue o contrário, seja por ignorância, seja por maldade, seja por a serviço não sei de que interesse, mas a lei é muito clara, a lei 8.213, no seu artigo, já no 19, quando diz o que é um acidente de trabalho, e equipara depois as doenças do trabalho aos acidentes, e ela cria pelo menos 3 situações, e eu vou terminar com isso. Vou terminar minha fala com essas 3 situações. Primeiro, a chamada doença do trabalho, artigo 20, inciso 2º, doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Exposição ocupacional pela natureza das atividades. É o inciso 2º. Mais adiante, no parágrafo 2º desse inciso, há uma segunda situação, que é a situação de doença endêmica, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Trabalhadores e trabalhos, atividades em serviços de saúde com exposição direta a pessoas adoecidas ou contaminadas ou doentes, caracteriza pela natureza do trabalho a exposição ocupacional. E, nesse caso, o parágrafo 2º diz, em caso excepcional, constatamos que a doença não incluída na relação prevista nos incisos anteriores resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deverá considerá-lo na categoria de acidente de trabalho, que no caso é o guarda-chuva, onde estão abrigadas as doenças. E, por fim, o artigo 21 abre também uma possibilidade, no seu inciso 3º,
a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Eu queria dizer isso porque a Frente Ampla se posicionou através de uma análise feita por 11 especialistas na matéria, recomendando e orientando a todos, trabalhadores, trabalhadoras, serviços de saúde, empresas, médicos do trabalho, principalmente, que não resta dúvida sobre o nexo ocupacional determinado pela exposição ocupacional que resulta da natureza do trabalho em saúde. E que isso implica no direito do trabalhador, da trabalhadora, de ter aberta a sua comunicação de acidente de trabalho, CAT, no caso dos trabalhadores da Previdência Social, Regime Geral de Previdência. E na obrigação do empregador, eventualmente mediado por um médico do trabalho ou por outros profissionais, de abrir a CAT. Nesse momento, eu paro por aqui. Eu queria dizer o seguinte, eu fico emocionado em falar sobre isso, mas também fico indignado e queria provocar o restante da nossa sessão para que nós focássemos nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque eles são hoje o grupo mais vulnerável, mais exposto e que mais está morrendo em função do que fazem, do que trabalham. Trabalham para nós, podemos ficar em casa. Trabalham para que nós, se tivermos que ir a um serviço de saúde, não morramos. Obrigado. Muito obrigado, professor René Mendes, pela brilhante exposição, levantando uma série de questões que, com certeza, nós teremos um tempo pela frente, quem sabe, para fazer mais encontros, mais discussões, porque nós estamos apenas no começo dessa problemática que vai exigir de nós profissionais, professores, pesquisadores, uma capacidade de compreensão, de entendimento do que está ocorrendo no mundo, na sociedade brasileira e a intervenção que for necessária. Eu queria só lembrar as pessoas, nós estamos com um público de todo o Brasil, pessoas do Nordeste até o Sul estão assistindo, assistindo a nossa live, isso mostrando que isso é uma ferramenta importantíssima, que eu penso que as associações, os sindicatos deveriam estar disseminando esses espaços para que a gente possa utilizar essas novas tecnologias para interagir e dar uma resposta à altura a esse problema, que é um problema global, mas que nós temos que localmente dar essa resposta. Eu queria só lembrar que as pessoas que estão assistindo, por favor, se inscrevam no canal para que a gente possa estar se consolidando e crescendo. Nós temos feito atividades quase todos os dias essa semana, reunindo pesquisadores, não apenas do Brasil, mas do exterior, né, para discutir essa crise global. É uma crise sanitária, mas é uma crise da economia, uma crise da política, uma crise de civilização. Eu vou passar agora a palavra para o professor Bruno Chapadeiro para prosseguir com as nossas reflexões. Ok, boa noite a todas e todos. Queria, primeiramente, agradecer ao professor Giovanni Alves pelo convite, né, enobrecendo essa sua iniciativa. De fato, eu concordo, eu acho que a gente tem que se apropriar dessas ferramentas, né? Hoje em dia, há diversos canais aqui no YouTube que se propõem a fazer essa formação, né, essa formação de base, utilizando o recurso audiovisual, e o Giovanni já faz isso há muito tempo, né, com projetos como Tela Crítica, o Cine Trabalho, enfim. Então, queria agradecer o convite, enobrecer essa iniciativa, cumprimentar meu companheiro de mesa, né, professor René Mendes, presidente da Abrast, a qual eu tenho a honra de ser o secretário-geral na atual gestão. Parabenizar pela fala também, muito elucidativa para todos nós. Bom,
pode passar a contar meu tempo a partir de agora, viu, Giovanni? A parte que me coube nesse latifúndio, né, para a gente falar sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora nesses tempos de Covid-19, é falar um pouco da saúde mental, enquanto a minha formação inicial em psicologia, mas também mestrado em sociologia, doutorado em educação e agora pós-doc em saúde coletiva, eu acho que eu sou a prova de que o campo saúde trabalhador tem que ser visto por diversos olhares. Então, eu vou tentar focar nessa questão da saúde mental, porém, obviamente, não deixando de lado as questões sociais e econômicas, né, que estão por detrás desse nosso momento, né? Então, durante um surto como esse da Covid-19 que nós estamos vivendo, né, é comum que toda a população esteja sujeita a ter níveis ampliados de estresse, né, que podem ter efeitos sérios na saúde mental, né, especialmente nos casos em que esse distanciamento que nós estamos vivendo agora, ele se torna obrigatório para que a gente possa mitigar os efeitos do contágio, né? O que mais se pergunta, o que mais causa ansiedade nas pessoas, o que eu mais tenho ouvido nos acolhimentos é até quando, né? Até quando nós vamos? E eu endosso o que alguns cientistas têm dito sobre a questão não é até quando, mas sim quanto nós vamos fazer, né? O quanto desse distanciamento social vai ser feito, né? De uma forma ampla, como tem que ser, mesmo a gente sabendo, como o professor René colocou, que para alguns isso não é possível, né? Vou chegar nessa questão. O quanto da testagem vai ser feita e o quanto de investimento em ciência, em tecnologia, para que se busquem medicamentos sérios, né? E uma possível vacina. Então, mas como dizer isso, né? As pessoas, quando o que se pensa é esse contar de horas do dia a dia dentro de casa. Então, os trabalhadores e trabalhadoras eles podem ser afetados por esses aspectos psicossociais decorrente dessa brusca quebra, né, de uma rotina de trabalho causada por esse distanciamento social necessário, né, reafirmo, e que tem significado algumas incertezas tanto agora no presente quanto no futuro da sua situação de trabalho, tanto também dos rendimentos individuais, familiares, né, ou de mudanças nos processos de trabalho mesmo, das disposições desse trabalho. Eu terei um trabalho para depois disso, né? Essa é uma questão que muitos trabalhadores e trabalhadoras colocam, né? E como será esse trabalho? Né? Porque o que a gente viu logo no começo foram muitos pequenos comerciantes, empresários, por exemplo, reduzindo a sua força de trabalho. A gente tem agora aí preconizada a ideia de se reduzir jornada de trabalho com redução salarial, né? Isso é algo que tenho visto sindicatos baterem de frente, né? E a gente tem que pensar, então, que para essas pessoas ao qual o distanciamento não é possível, tal como o professor René Mendes colocou, né, os chamados aí da linha de frente, eles podem enfrentar, então, níveis ainda mais ampliados de estresse, né, como resultado dessas medidas e dos procedimentos de saúde e segurança que eles têm que ter para evitar o contágio, né? Então, estamos falando aí de trabalhadores de saúde, por exemplo, né, que além de um isolamento físico, né, essa coisa de a gente sabe que tem hospitais que estão chamando os espaços de recebimento dos infectados como covidário, né? Eles têm essa tensão da circulação nesses espaços e ainda uma tensão física da utilização dos EPIs, que são pesados e claustrofóbicos, né? Quando a gente vê as imagens das pessoas utilizando os EPIs, a gente fica se imaginando quanto tempo a gente daria conta, né? Nessa armadura toda, né? Como diria o Paulo Oliveira, criador do NETEP, se o EPI fosse bom, ele ficava na máquina, né? Ou seja, realmente não é simples de usar por tantas horas a fio de trabalho, porém, nesse caso específico que nós estamos trazendo, né, quando há um risco biológico, não há outra forma. A gente tem que preconizar, tem que bater na tecla do quanto eles são necessários. E só para a gente ter uma noção, eu levantei alguns dados aqui para o nosso evento, uma matéria do Intercept Brasil, do dia 10 desse mês,
que mostra que em pleno epicentro da doença, aqui em São Paulo, cerca de 62% dos profissionais de saúde afirmaram não ter máscaras de uso hospitalar, né, a N95. 52% não tem máscara cirúrgica, 70% não tem álcool gel, álcool 70%, e 30% não tem avental. Isso estamos falando apenas de São Paulo, né, onde está o epicentro da doença, onde medidas foram tomadas já desde muito antes, em relação a outros locais no país, né? E essa é a situação. Vale lembrar também que disponibilizar os equipamentos de segurança não é algo opcional. Nós, na Abrache, na Frente Ampla, temos batido nessa tecla, né? Mas é um direito do trabalhador e da trabalhadora e uma obrigação do empregador, né? Sabemos que há uma escassez atualmente, mas esses trabalhadores da linha de frente são aqueles que os quais deveriam estar chegando os insumos primeiro, né? E bom, e a gente tem que pensar que essa carga de trabalho desses trabalhadores da linha de frente, essa carga mental, principalmente, que eu estou tentando chamar a atenção, ela aumenta também dramaticamente com o agravante de uma provável redução de pessoal, né? O que a gente tem visto são diversos trabalhadores da saúde infectados já e afastados, né? Ou seja, que no meio do caminho eles podem ficar doentes ou em quarentena, ou mesmo serem afastados por outras razões, né? As notificações não ficam tão claras se eles estão afastados por estarem contaminados, por estarem infectados, ou também a gente pode pensar na questão do burnout, né? Porque a gente tem tido vários relatos de pessoas trabalhando incessantemente com uma coisa muito pesada, né, que tem sido o atendimento a esses infectados, um número de gente que não para, de pessoas falecendo, né, e esses profissionais tendo que lidar com tudo isso. Só para a gente ter noção de alguns dados que já podem ter mudado também, isso já são coisas de semanas atrás, mas só aqui no Brasil, né, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é o maior hospital público do país, já afastou mais de 125 trabalhadores, entre médicos, enfermeiras, técnicos, fisioterapeutas, né, por conta do novo coronavírus. Só na rede de saúde de Campinas, que é uma das grandes cidades aqui do estado de São Paulo, tivemos mais de 127 trabalhadores afastados. Só no estado do Rio de Janeiro, mais de 1.043, né, com confirmação da contaminação pelo novo coronavírus. E se a gente for pensar mesmo na rede privada também, né, em hospitais como o Sírio-Libanês, 104 trabalhadores, Albert Einstein, 348, né, desses 13 internados. E como disse o professor René, de fato o COFEM tem mostrado para a gente alguns dados em relação aos profissionais de enfermagem, e o próprio conselho já contabiliza cerca de 30 profissionais de enfermagem mortos por Covid-19 no Brasil e mais de 4 mil infectados também, né? Bom, há de se pensar então que algumas dessas também já retornaram ao trabalho, né? O que, como eu estava dizendo, em relação à notificação, complica um pouco a nossa compilação de dados, né? A gente tem o exemplo aqui em São Paulo mesmo do coordenador da campanha, né? O médico Davi Wipe, que se tratou e logo voltou ao trabalho. Então, né, a gente tem que pensar como que tudo isso tem sido contabilizado também, né? Então, que muitos desses trabalhadores da saúde, né, eles são um exemplo do que a gente está falando aqui, de estarem com níveis altos de estresse por toda a forma como o trabalho está organizado nessa coisa louca de atendimento, né? Também a gente sabe que quando há problemas como esse, e esse é um dos que a gente está vivendo, que talvez não há na história algo parecido, né? Tivemos aí no começo do século XX a gripe espanhola, e depois talvez nunca mais nessa proporção, mas que são profissionais que têm a sua carga de trabalho ampliada também nesse momento, né? A gente está falando aí de pessoas que estão trabalhando cerca de 40, que está para além da semana típica de 40 horas de trabalho, né? Eles estão fazendo muito mais que isso, justamente por essa redução também de pessoal que está tendo, né, por conta dos infectados, enfim.
também o aumento da carga de trabalho, a redução dos períodos de descanso, né, que acometem não só eles, mas também a outras categorias, né? A gente está falando aí desses tidos como essenciais, como o professor René colocou, que está muito bem colocado no texto da professora Elizabeth Dias, do blog Multiplicadores de Visat, né, ao qual ela vai resgatar uma lei de 1989 que coloca quem são esses trabalhadores essenciais e que nos decretos recentes, na verdade, nem se configuram quais são exatamente, não, né, assim, não fazem jus ao que a lei de 89 preconiza, né, mas a gente está falando, então, desses todos que vão lidar com alimentos, com seguranças, com transporte, com segurança, enfim, né, diversos. E que há uma carga de trabalho, então, muito pesada, né, dessas pessoas. E que os períodos de descanso têm sido reduzidos, né, o que a gente sabe que aumenta o nível de fadiga, de estresse, né, e afeta negativamente, né, um equilíbrio mental e tem consequências prejudiciais à saúde desses trabalhadores e trabalhadoras, né. Outra matéria do Intercept, por exemplo, fala da rotina de vendedoras terceirizadas da Vivo, né, da operadora Vivo, que aos quais elas relatam terem recebido mensagens nos seus grupos de WhatsApp com os gestores dizendo que o coronavírus não é nada, então que tem que ir para a rua, tem que ir para cima, tem que vender, né? E isso a gente tem assistido ao redor do Brasil, essa luta, né, entre aqueles que compreendem a importância do distanciamento social e tem feito, inclusive, um afastamento remunerado de seus trabalhadores, outros empresários que não, que têm, né, tido essa postura do negacionismo, como o professor René colocou, e posto os seus trabalhadores e trabalhadoras expostos ao risco, né? O que é uma violência, né? É algo claramente assediante, né? Se a gente pensar que há um instigamento dessa quebra da quarentena e de decretos já preconizados, que faz pressão ao trabalhador e à trabalhadora para que opte, né, como o mote de qualquer assalto, né? Ou a carteira ou a vida. Eu até falo sobre isso também num texto no blog do Fadel, né? E para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira essa questão está posta, então, né? Optar pela carteira, pela remuneração, pelo trabalho ou pela vida, né? Sendo que para alguns, como a gente está falando, desses da linha de frente, que estão tendo que se colocar em risco, né? Por falta de opção, seja falta de opção econômica, seja pela falta de opção que os chefes não deixam, né? Eles têm que estar nessa linha de frente e estão expostos não só ao contágio, a todo tipo de assédio, como eu estou colocando, né? Seja um assédio vindo do público, do consumidor, ou principalmente dos gestores, né, que ficam em cima para uma maior produtividade. Isso que eu falei sobre a fadiga e o estresse também, a gente já sabe também, já é consenso no campo saúde trabalhador, que também possibilita o aumento de risco de lesões e de acidentes de trabalho, né? Então, trabalhar sob tensão pode fazer com que essas pessoas também não consigam se cuidar e, por isso, possam sofrer acidentes, no caso de entregadores, por exemplo, ou mesmo no caso de profissionais da saúde, né? Acidentes biológicos, enfim. Bom, há um manual, eu queria citar que é um manual, né, que fala sobre proteção desses profissionais de saúde, dos demais trabalhos ditos essenciais, aí, que foi produzido pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Internacional do Trabalho em 2018, e que lá eles listam várias medidas a serem implementadas tanto por governos quanto por empregadores, a fim de se evitar, mitigar o estresse relacionado ao trabalho, entre esses desses trabalhadores e trabalhadoras que agora se tornam ainda mais relevantes nesse tempo de pandemia, né? Não vou citar todas as medidas preconizadas, vale a pena conferir o manual, eu posso inclusive deixar aqui depois disponível, né? Só alguns exemplos que eu acho interessante, mas fala-se, por exemplo, sobre governos e empregadores disponibilizarem um acolhimento psicológico restrito
algo que a gente tem visto que, na verdade, tem partido de alguns grupos, né? Eu faço parte, por exemplo, do projeto Laborar, vinculado ao Instituto Sede Sapiens aqui em São Paulo, que tem feito um acolhimento, né, de trabalhadores e trabalhadoras nesse momento da pandemia, mas é algo que é uma demanda que tem crescido enormemente. A gente tem visto muita demanda em vários grupos que estão se dispondo a fazer isso de uma forma voluntária, né? Enfim, também esse manual fala de períodos de descanso regulamentados, né, para que esse descanso seja suficiente durante o dia de trabalho, algo que, como eu falei no começo, para profissionais de saúde não tem sido uma realidade, né? Que se possa ter também uma espécie de ouvidoria em que os trabalhadores e trabalhadoras possam expressar suas preocupações e medos, fazer perguntas sobre os riscos à saúde, né, para si, para os colegas, para além de ser um canal também de denúncia de assédios sofridos, né? Vou chegar lá, mas para quem está fazendo teletrabalho, home office, nós temos tido relatos de casos de muito assédio sofrido, né? Eu fiz 2 lives para o pessoal do judiciário nas últimas 2 semanas e eles têm me relatado muito assédio sofrido, tanto dos oficiais de justiça que têm ido para a rua sem proteção nenhuma, sem medidas de higiene nenhuma que eles possam fazer durante a rotina de trabalho, e também aqueles que estão no teletrabalho, ao qual está sendo posto que as metas continuem as mesmas, mesmo não tendo audiências, por exemplo, né? E a gente sabe de toda a peculiaridade que é o teletrabalho, né? Vou falar sobre isso um pouco também. E esse manual também fala de campanhas para se reduzir o estigma, né? Isso também é algo que tem chegado, abordando a exclusão de profissionais, né, resultantes do medo potencialmente excessivo do contágio ou contaminação do público, né? Então tem isso também, o estigma da pessoa infectada, né? Isso tem sido algo que fica muito exposto, porque é o que tem se falado em qualquer lugar, né? E é como se aquela pessoa, ela além do distanciamento, além do isolamento, né, que ela tem que fazer, da quarentena, ela ainda fique muito mal vista no seu espaço de trabalho, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um caso com a Uber no México. Enfim, tem outros documentos produzidos tanto pela OMS quanto pela OIT que preconizam essas questões dos aspectos psicossociais no ambiente de trabalho e que, como eu disse, valem agora para esse momento da pandemia. Com tudo que a gente tem visto até agora, né, no mundo do trabalho, é o completo oposto dessas medidas protetivas, tanto trabalhistas, previdenciárias, quanto principalmente a saúde, né, e saúde mental que eu estou expondo aqui. Trouxe alguns dados aqui, o The Lancet, né, está famoso agora, tem muitos estudos vindos de lá, mas é uma revista científica inglesa de medicina, a mais antiga, inclusive, que é muito séria, né? Ela, por exemplo, publicou uma revisão recente sobre o impacto psicológico da quarentena, né? E a maioria dos estudos revisados relatou, por exemplo, efeitos psicológicos negativos, né? Incluindo sintomas de estresse pós-traumático, confusão e raiva. Os estressores incluíram, né, o que foi dito na pesquisa. A primeira coisa fala sobre o tempo da duração da quarentena, que era o que eu estava expondo logo ao começo, medos de infecção, frustração, tédio, suprimentos inadequados, né, o medo de que possa acabar o abastecimento, né, e que isso possa gerar uma convulsão social, saques, etc., né? Informações inadequadas, né? A gente, além da guerra contra o vírus, aqui em países como Brasil, Estados Unidos, a gente está tendo muito que lutar contra as fake news, né? Como o professor disse, agora tem especialistas de tudo quanto é canto que pode falar sobre isso, né? E é algo muito delicado. Eu tenho falado em outras lives que qualquer análise que nós façamos aqui tem que ser uma análise cuidadosa, delicada, né? Para que a gente não faça também apontamentos exagerados nesse momento, né? Tem que ser algo com muita responsabilidade. A perda financeira, obviamente, e, por último, o estigma, como eu estava colocando, né? Alguns pesquisadores, inclusive, sugerem alguns efeitos duradouros destes
desses efeitos, né, desses aspectos psicossociais. Ou seja, tal como um estudo recente, né, de Harvard, publicado na Science, que ficou famoso, que fala sobre um possível distanciamento social até 2020, né, se essas medidas todas que eu disse lá no começo, de distanciamento, testagem e medicamentos e vacina não forem efetivos, né, mas que mesmo assim a gente possa ter períodos de distanciamento e abertura até 2022, pelo menos, né? Então, alguns pesquisadores já se preocupam, né, com nós, inclusive, com os efeitos duradouros disso, principalmente na saúde mental, que é o que eu estou abordando, né? Também temos que, durante essa pandemia da Covid-19, como eu estava dizendo sobre o teletrabalho, né? Então, muitos trabalhadores e trabalhadoras foram forçados a trabalhar em casa nesse período, né? Forçados, eu digo, por conta do momento, da necessidade do distanciamento mesmo, né? E sempre gosto de trazer alguns dados de estudos, mas um encomendado pela OIT e a Eurofound em 2017, por exemplo, descobriu que um estudo feito em 15 países europeus descobriu que, claro que, né, temos que compreender aí o abismo, né, social e econômico existente entre países da Latinoamérica com a Europa, mas é interessante ver que em 15 países descobriu-se que 41% das pessoas que trabalhavam em casa se consideravam altamente estressadas, em comparação com somente 25% das que o fazem fora de casa, né? Ou seja, então há impactos mesmo significativos do teletrabalho na saúde mental. E algo que já foi dito exaustivamente por outros pesquisadores do nosso campo, né? Porém, cabe enfatizar que trabalhar em casa, né, pode resultar no trabalhador, na trabalhadora, em sentir-se isolado, em trabalhar mais horas e desfocar, né, as linhas do trabalho e ter o que o próprio Giovanni Alves já bem estudou há muito tempo, né, essa imbricação, essa mescla do tempo de vida com o tempo de trabalho, né, a invasão do trabalho nos nossos lares e o quanto que isso tem se confundido, né, porque se por um lado o isolamento ele pode facilitar a concentração, né, o estar em casa, não ter uma interação social pode se tornar inclusive um forte estressor, né, se a gente pensar, essa foi uma das medidas num capitalismo pós-fordista, né, a gestão toyotista, em que se pretendia dividir coletivos de trabalho, né, para que inclusive não se organizassem politicamente, né. Então está aí um grande, talvez a limonada que o capitalismo faça desse momento, né, seja justamente essa de redução de postos e espaços de trabalho, né, para que cada vez mais as pessoas trabalhem em casa, né. A questão do horário flexível de trabalho, né, ele pode se tornar excessivo, como eu estava dizendo, né, dessa invasão do tempo de trabalho no tempo de vida, sem pausas, e pode continuar durante a noite, resultando em riscos associados à insônia, por exemplo, né. Assim, isso a gente não precisa ir tão longe. Eu tenho muito próximo os exemplos dos trabalhadores e trabalhadoras do judiciário, mas isso acontece conosco, pesquisadores, por exemplo, né. Eu estou tendo que falar um pouco mais firme com companheiros, às vezes, tipo, olha, né, lembrar, por exemplo, que na terça-feira nós tivemos um feriado, que existe finais de semana e que eu possa querer fazer outra coisa, que não ter que abrir o computador para revisar um artigo, alguma coisa, né, porque a gente está vivendo esse sentimento de urgência, que tudo tem que ser produzido logo, just in time, né, e nós caímos nessa armadilha, né. Então, a gente tem que pensar também que para essas pessoas tem que fazer que estão tendo que fazer o teletrabalho, né, primeiro de tudo, em tudo que eu estava colocando até agora, há condições para tal, né? Quem consegue ter um espaço, até notei aqui, tanto o Giovanni quanto o René e eu estamos aqui com fundo as nossas bibliotecas, né? A minha é bem mais tímida que a deles, mas talvez nós tenhamos um espaço para isso, né? Porque somos trabalhadores que temos que lidar com
que é a questão do intelecto a todo tempo. Mas e para quem não tem, né? A gente está falando de condições numa casa com várias pessoas, às vezes poucos cômodos, equipamentos, né? Novamente, o pessoal do judiciário, para muitos, foi dito assim, olha, se virem, comprem seus próprios notebooks, instalem VPN sozinhos, se tiver algum problema, virem-se, né? Trabalhadores bancários também têm tido essa problemática, né? E a gente tem que pensar em outras questões também, como é que ficam, por exemplo, as pessoas com deficiência, né? Que tem uma lei que diz para um espaço de trabalho ser todo adaptado, né? Nem todos possam ter a sua casa enquanto um espaço de trabalho adaptado, né? Também, o que eu estava colocando antes, né? É nos garantida o direito à desconexão, né? Eu acho que cada vez mais, se não há cobranças externas, nós também internalizamos as cobranças e as fazemos internas, né? De modo que a gente, quando se pega, está trabalhando os feriados, fim de semana, etc. O direito à desconexão vira uma balela nesse momento, né? E caso o trabalhador ou a trabalhadora também adoeça ou se acidente no exercício do trabalho dentro de casa, né, ele terá asseguradas as suas garantias legais, trabalhistas, previdenciárias, sanitárias, enfim, né? Para a gente pensar em outra categoria, eu falei de profissionais de saúde, falei, né, do teletrabalho, estou tentando focar nesses que estão aí na linha de frente. Para os entregadores de aplicativos, por exemplo, né, o que se vê também vai muito distante do que a OMS e a OIT preconizaram nesse manual. Né? A gente viu, por exemplo, recentemente a iFood derrubando uma liminar da Justiça do Trabalho que preconizava que a empresa pagasse um salário mínimo aos seus trabalhadores e trabalhadoras adoecidos, negando-se a ofertar condições higiênicas de trabalho também, né, com vistas à prevenção, não ofertando álcool gel, EPIs, enfim, né, aos seus motoristas, por exemplo. Bom, encerrando, acho que a gente tem que pensar, então, por tudo que foi exposto, tanto por mim, e principalmente pelo professor René, né, de que há de que se o vírus possa ser democrático, a quem ele afeta, quem ele mata, não necessariamente. Há um recorte de classe, um recorte de gênero, um recorte racial, né, que deve ser etnia, que deve ser prestado atenção, né? Então essa não é apenas uma crise epidemiológica e econômica, como querem que a gente acredite, né? Mas é sim uma crise social, né? Eu faço das palavras do Giovanni as minhas, ainda quando ele analisava a crise de 2008, de dizer que para além de uma crise econômica, estrutural, do capital, era uma crise também humana, né? Porque a gente está falando de um ponto que muitos economistas têm batido na tecla, que é o ponto da desigualdade, né? Essa desigualdade social e econômica mostra bem os efeitos da pandemia. Para a gente ver dados de hoje, por exemplo, do jornal, do Bom Dia São Paulo, falando que na Brasilândia, na zona norte aqui de São Paulo, um lugar mais periférico, afastado, temos até o momento 89 casos confirmados da Covid-19 lá, e destes 54 mortes. No Morumbi, na zona oeste, uma zona nobre da cidade, de potencial econômico ampliado, nós temos 297 casos, muito mais casos, porém 7 mortes, né? Então acho que esses dados mostram para a gente de que esse recorte, essa estratificação social e econômica, né, é de suma importância. Se a gente pensar, por exemplo, o relatório da Oxfam, da ONG Oxfam Brasil, em janeiro desse ano, que apontou que os 22 homens brancos mais ricos do mundo acumulam mais riqueza do que todas as mulheres da África juntas. Né? Para a gente falar de outra categoria, bem brevemente, só porque também consta nesse estudo da Oxfam, né, mostra que, como foi exposto já muito bem pelo professor René, e as menções que ele faz à professora Cláudia Mazei, né, que ontem numa live mostrou isso brilhantemente, que no mundo todo mulheres e meninas diariamente dedicam 12,5 bilhões de horas ao trabalho do cuidado, sem receber um centavo, segundo o mesmo estudo. Né? Ou seja, as profissões do cuidar, historicamente postas às mulheres,
muitas delas são tidas como não necessariamente remuneradas. Acho que todos nós, profissionais da saúde, falo pela categoria de psicólogos, já passamos por isso algumas vezes, né, de que a nossa profissão não precisaria ser remunerada. Esse tipo de trabalho, o mesmo relatório mostra que esse tipo de trabalho movimentaria, no mínimo, né, se fossem trabalhos pagos, devidamente pagos, né, com direitos trabalhistas, previdenciários, garantidos, etc., ele movimentaria no mínimo 10,8 trilhões por ano, mais de 3 vezes o valor da indústria de tecnologia no mundo. Ou seja, a gente está falando de um mundo que até pouco tempo atrás falava de indústria 4.0, de inteligência artificial, de capitalismo de plataformas, né, tudo ligado a tecnologias. Estamos numa plataforma de tecnologia e o trabalho do cuidado ainda não é remunerado. Então, nesse sentido, finalizando mesmo, aqui o meu pensamento ele vai mais de encontro ao do filósofo Byung-Chul Han, né, um sul-coreano, na sua análise recente naquele livro Sopa de Wuhan, que reúne alguns artigos de pessoas tentando pensar esse momento, né, que é uma análise um pouco mais pessimista, diferente do esloveno Zizek, por exemplo, né, que o Zizek acha que a pandemia deu um golpe no capitalismo, mas na verdade não. O Byung-Chul Han diz que, na verdade, o capitalismo vai sair dessa mais forte. Ou seja, por mais que a gente esteja falando que o mundo não será o mesmo daqui para frente, não quer dizer que ele vai ser necessariamente melhor, né? Infelizmente. Porque o que temos visto, e que talvez venha para ficar, são ações por parte dos estados, né, no sentido de uma maior vigilância digital, por exemplo, e controles policialescos. Também trago aqui diversas reportagens, posso deixar aí depois para quem tiver interesse, mas queria destacar apenas uma, por exemplo, além da nossa aqui, né, do estado de São Paulo, por exemplo, que o governo de São Paulo fechou parceria com as 4 maiores operadoras, a Vivo, a Claro, a Oi e a TIM, para que elas ofereçam ao estado informações de usuários na rua, como forma de monitorar que as pessoas não quebrem o distanciamento, né, a partir do mapa de calor. Isso já foi utilizado em outros países como Coreia do Sul, Taiwan, Israel, Singapura, Polônia, Quênia, enfim, diversos outros que têm utilizado os aplicativos como forma de vigilância das pessoas a partir dos dados coletados por empresas telefônicas ou mesmo essas ligadas aos capitalismos de plataforma. O exemplo que eu queria pontuar é no México, quando a Uber enviou a autoridades do governo mexicano dados de passageiros para rastrear a rota de um turista infectado. Com isso, a Uber baniu 240 usuários que fizeram viagens com o mesmo motorista. A reportagem do Intercept nem diz o que foi feito com esse motorista. Mas, enfim, né? Ou seja, o vírus está permitindo aquilo que o terrorismo tentou por muito tempo, que é um estado de exceção permanente. Né? Então, que talvez saiamos dessa não mais solidários e coletivos, mas, pelo contrário, com um culto ao individualismo, né, algo que o capitalismo já tem preconizado há muito tempo, né, quando a gente vê jovens empresários, por exemplo, nem aí, andando na rua, como se não fossem infectáveis, ou como se não fossem assintomáticos, pensando que não iriam espalhar o vírus, pessoas correndo aos supermercados para comprar álcool gel, papel higiênico, sem pensar no outro, a nossa elite empresarial pedindo dentro de seus carros que os trabalhadores e trabalhadoras voltem às rotinas de trabalho normais, pegando transportes públicos, etc. Ricos pegando tudo para si, apenas preocupados consigo, né? Enfim, acho que cabe a velha lição do Barbudo, que ainda no século XIX nos disse que o capitalismo será colapsado pela luta de classes e somente por ela, e não por um vírus. Creio que são essas as minhas considerações. Estou aqui disposto às perguntas, ao debate, e agradeço mais uma vez o professor Giovanni e o professor René. Obrigado. Bom, Bruno, obrigado aí pelas considerações, uma brilhante exposição, muito complexa. É claro que nós teríamos horas e horas para falar, mas teremos oportunidades, porque essa nova conjuntura, uma conjuntura histórica que eu diria da maior gravidade,
Eu, particularmente, que estudo muito história, eu nunca, no século XX, não teve nenhuma situação, nem a crise de 1929, chega a essa situação dramática. E o caso do Brasil é uma situação trágica, que, aliás, nós vivemos desde 2016 uma tragédia, porque na maior crise da civilização, nós estamos com o pior governo da República, governo Bolsonaro. Então, realmente, é um desafio para todos nós, né? Agora, de um certo modo, eu sempre penso no que um filósofo, Jorge Lukács, ele falou, ele disse que o homem é um ser que dá respostas. Eu penso que na década de 2020 as respostas elas podem ser outras, não aquelas que nós tivemos na década de 2010, até porque as contradições estão de uma forma candente, colocando essa perplexidade não apenas na classe trabalhadora, mas eu tenho acompanhado muito os jornais e as revistas do exterior, né, o The Guardian, New York Times, Le Monde. É incrível como, inclusive, a classe dirigente está perplexa, porque ela não consegue, de um certo modo, criar uma resposta que possa legitimar a dominação capitalista, né? Agora, eu não acredito que o comunismo entre pela janela. O comunismo, como o Bruno colocou, né, ele é produto da luta de classes, e quem sabe a gente possa ter respostas coletivas. Nós já temos algumas perguntas, as perguntas vão ser feitas em bloco, certo? Eu peço que vocês anotem aí. Infelizmente, não vai dar para respondê-las todas, e, infelizmente, não vai dar para respondê-las a contento pelo nosso tempo, mas eu vou colocar algumas dessas questões aqui na tela para que vocês possam estar, de um certo modo, refletindo, né? Essa pergunta é para o Bruno, né? A questão do nexo causal entre trabalho e adoecimento psíquico no teletrabalho ou no home office, né? Essa outra questão aqui é referente às perspectivas de adoecimento psíquico para os professores, né, que estão forçados a entrar de férias ou dar aulas precárias online, né, muitos professores sem condições, né, de estar utilizando as ferramentas, porque é a precariedade. A sociedade brasileira é uma sociedade muito desigual. E uma outra questão, essa daqui talvez seja dirigida diretamente para o René, sobre a frente ampla, né? Sobre a questão das futuras publicações de defesas na questão de reconhecer o risco ocupacional, né? E realizar as vigilâncias nas demais ocupações e setores econômicos, né? E tem mais algumas questões aqui. Finalmente, né, uma questão referente às melhorias das condições de trabalho. Realmente, essas questões, evidentemente, elas estão interligadas. Vamos dar 15 minutos para cada um estar podendo responder. Peço que observem, né, esse tempo, mas é claro que nós teremos outras oportunidades, outras lives, né, para discutir todas essas questões, né? E aí eu começaria, então, o professor René pode começar a... Bem, obrigado. Eu queria agradecer a participação de tanta gente que eu estou acompanhando aqui também, as perguntas, embora sejam poucas as perguntas, há várias manifestações e comentários aqui enviados pelos participantes de vários lugares do Brasil, inclusive de fora do Brasil, que eu já notei e identifiquei. Agradeço a presença de vocês, é um prestígio para esse evento e também é uma recompensa para nós de podermos estar sendo não só assistidos, mas também podemos interagir com vocês.
As perguntas que vieram, ele vem me acompanhando aqui também na telinha do lado. Aqui, nesse momento, está comigo, é da Mônica Costa. E a Mônica faz uma pergunta óbvia, se a Frente Ampla, além das profissões de saúde, que foram objeto de um documento recente, um posicionamento orientador, nós chamamos de nota técnica, sobre direitos previdenciários e direitos trabalhistas dos trabalhadores da saúde, acometidos, ou portadores ou acometidos pela Covid-19. Se outras profissões também seriam objeto de futuros documentos. Sim, como já foi mencionado, a Frente Ampla é um movimento social que está em construção. Ela, assim, formalmente ainda não se institucionalizou, seria formalmente institucionalizada dia 18 de março, passado agora, que já estávamos, então, já havia o impedimento de reuniões, e então ela ficou no meio do caminho, no sentido da sua institucionalização mais estruturada. No momento, ela é uma intenção e uma aproximação com muita boa vontade e muito, vamos dizer assim, muito inédita em nosso país, de pelo menos 25 movimentos sociais. Nós temos 2 centrais sindicais, tem uma lista até muito interessante, são pelo menos 10 associações profissionais ou de áreas de conhecimento, 2 centrais sindicais, 2 centros de estudos, um departamento de saúde coletiva da Unicamp, o DIESAT, o SEST, o SEBS, 3 fóruns sindicais ou intersindicais, e assim por diante, vários núcleos de estudos, Observatório Sindical Brasileiro, e em ordem alfabética a RET, mas somos 25. Nós temos ainda que nos estruturar melhor, mas já chegou demanda para, depois da saúde, que foi o objeto da primeira nota técnica, abordarmos outras profissões dos chamados serviços essenciais. Mencionei na minha fala, e referindo-me tanto à legislação, ao decreto e à MP que saiu, listando quais são, como também ao trabalho da professora Elizabeth, que são muitos os grupos essenciais, sem dúvida, e ainda não houve a definição quais deles serão abordados. Mas está na nossa pauta, sim, e esse GT, que se reuniu já 5 vezes, vai voltar a se reunir e a definir e começar a trabalhar sobre outras profissões. Vocês podem mandar sugestões, podem mandar uma proposta de grupos prioritários. Por enquanto, minha fala aí, no final eu vou dar um último ok, ou me despedir de vocês, mas eu agradeço a contribuição, a pergunta e a provocação da Mônica Costa. Muito obrigado, por enquanto. Ô, Renê, obrigado pelas colocações. Com certeza a Frente Ampla vai ter muito trabalho pela frente nessa década de 2020 com essa função de estar esclarecendo, estar organizando consciências e estar, inclusive, ocupando espaços, porque nós vivemos também uma profunda crise do sindicalismo. Então, é necessário que nós nos organizemos, enquanto coletivos, para estarmos ocupando espaços, inclusive de denúncia, de reivindicação, de demanda, diante do Congresso Nacional, diante do Poder Judiciário, enfim, fazermos esse movimento, certo? A gente vive uma crise profunda do sindicalismo brasileiro. Bom, vamos agora passar a palavra para o Bruno. Bruno, por favor. Bom, agradeço também a todas as participações, muito, muito bacana, fui acompanhando também, pessoal, tudo quanto é canto do país. Vou tentar resumir as perguntas que me cabem. A primeira da Ana Paula Todaro, uma companheira da Federal Fluminense, pesquisadora da psicodinâmica do trabalho. Muito interessante a pergunta de $1 milhão, né, de como caracterizar o nexo de causalidade no teletrabalho, né? Bom, isso é algo que vem sendo discutido principalmente por profissionais do direito, né? Mas cabe a questão também quando a gente fala sobre a uberização do trabalho, né? Como que
como que também a gente caracteriza o nexo de causalidade nesses trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo. Bom, a medida provisória 927 coloca, né, que não deve ser considerado doença relacionada ao trabalho, a não ser que seja comprovado o nexo causal, né, algo que nós da Frente Ampla, como o professor René já colocou, vamos contra, né, nós entendemos que a lei previdenciária é superior e que expõe, então, que pela natureza do trabalho executado, o nexo de causalidade ele já é presumido, né? Ou seja, então, para a gente pensar que o nexo, enquanto o nexo causal é gênero, né, o nexo etiológico é espécie, por exemplo, que a gente não está falando de uma causa e efeito direta, né? A problemática desse artigo 29 da MP 927, que fala de ser necessário o estabelecimento do nexo causal, é que quem vai fazer o nexo de causalidade são os mesmos profissionais que não conseguem compreender a categoria processo de trabalho, né? E por isso que o professor René Mendes colocou como de suma importância a gente compreender o trabalho como central, como uma categoria central do processo saúde e doença, né? Ou seja, a gente não está compreendendo só o ambiente de trabalho necessariamente, o trabalho executado, mas toda uma cadeia de fatores, né, que vai nos levar a caracterizar o que a gente utiliza já consolidado aqui no Brasil, pelo menos desde 2001, do lançamento do Manual das Doenças Relacionadas ao Trabalho, que o professor René foi um dos consultores do Ministério da Saúde, né, que vai caracterizar como Schilling 3, né, ou seja, como o trabalho tendo um fator contributivo aí, né, na exposição, no tempo de latência, né, ou seja, o tanto que a pessoa ficou ali trabalhando, ok, ela pode ter tido um estresse, principalmente em mulheres, isso é algo que deve ser pensado, né, há um relatório também, me fugiu agora a referência, mas posso buscar e deixar aqui, que mostram, né, que as mulheres trabalham cerca de 18 horas em casa a mais, né, do seu horário de trabalho, coisa que os homens fazem apenas 11, né, isso contando na semana, 18 horas de trabalho a mais. Então, claro, há o recorte, né, de se pensar que uma estafa, uma fadiga mental possa vir dessa sobrecarga de trabalho dentro de casa, né, mas não é assim, não é dessa forma que a gente deve pensar o nexo de causalidade, mas sim, então, independe do espaço de trabalho, mas sim da forma como esse trabalho é organizado, as pressões postas, as metas, né, essa coisa do direito à desconexão que eu estava dizendo, a gente ficar todo o tempo trabalhando, né, não, fica até assim, é até banal a gente, né, bater nessa tecla, porque não há como não estabelecer um nexo nesse caso, né? E a outra questão sobre o trabalho dos professores, eu acho que eu tenho dito que todos os pais agora estão vendo a importância do trabalho do professor, né? Tendo que fazer o homeschooling em casa. Aqueles que defendiam o ensino domiciliar, com certeza já devem ter se revisto e visto que é uma bobagem sem fim, né? Porque a categoria de professores é uma das mais importantes que nós temos e que tem sido vilipendiada também, né, por justamente nesse momento serem obrigados a ter que lidar com essas tecnologias, a ter que lidar com o EAD, né, que pontuemos, né, essa ferramenta aqui que nós estamos utilizando possa ser vista como um EAD. Então há formas de se utilizar isso, né. A questão é que se pretende substituir, né, o ensino presencial por esse, né? E não, ele possa ser complementar, mas não substitutivo. Então, sobre aquela limonada que eu falei que o capitalismo possa vir a fazer desse momento, a forma de utilização desse EAD, a forma do home office, do teletrabalho, podem ser formas que se adote no sentido de enxugamento dos postos e coletivos de trabalho, né? Enfim, acho que é o cenário que eu já havia apontado. Creio que eram essas as questões à minha pessoa. Agradeço. Bom, Bruno, então eu queria, nessa conclusão dos trabalhos,
está agradecendo mais uma vez ao professor René Mendes, ao professor Bruno Chapadeiro, por estarem conosco nesse Conversando com a RET, né? A RET, a Rede de Estudos do Trabalho, ela, diante do surgimento do Covid-19, né, com essa perspectiva de uma quarentena e a identificação deste cenário de uma crise global, nós procuramos criar um espaço virtual, porque era a forma de nós sobrevivermos, inclusive enquanto os intelectuais, pesquisadores, profissionais que têm esse compromisso com o esclarecimento científico, né? É importante utilizar essa palavra nesse mundo do negacionismo, né? Nesse mundo onde o capitalismo já demonstra a sua fase da necropolítica. Eu diria que nós estamos apenas começando a década de 2020. Esta pandemia, talvez, ela não é a primeira e, com certeza, não vai ser a última. Eu diria que a classe trabalhadora, os intelectuais orgânicos, aqueles que organizam, lutam pelos direitos, nós temos um compromisso de estarmos ampliando os nossos horizontes, sairmos um pouco das nossas especialidades e buscarmos, inclusive, acompanhar outras questões que estão surgindo, e eu diria que esse é o compromisso da RET. Nós estamos promovendo debates com profissionais, pesquisadores, intelectuais das mais diversas áreas, né? Da política, da sociologia, da economia, enfim, todos aqueles que vão agregando elementos para nós entendermos a gravidade desta crise histórica, certo? Amanhã, às 16 horas, eu convido vocês que estão aqui, nós teremos um debate aqui na Conversando com a RET, um debate intitulado Mundo do Trabalho, Política e Sindicalismo no Brasil nos tempos do coronavírus. Quer dizer, são questões fundamentais, né? Quando eu falei na crise do sindicalismo, gente, eu nunca vi uma crise do sindicalismo como nós estamos vivendo hoje, nem na época da ditadura. E os sindicatos são órgãos muito caros para todos nós. São organizações coletivas que eu diria que nós temos que estar discutindo para conhecer o desdobramento disso tudo. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer ao René e ao Bruno e a pedir que vocês que aqui estão, né, se inscrevam no canal da RET Debates, certo? Para que a gente possa estar crescendo e, quem sabe, numa próxima oportunidade, estarmos, quem sabe, René, se demorar muito, fazer o lançamento da Frente Ampla virtualmente, onde a gente possa estar exatamente dando o pontapé inicial nessa ferramenta. E eu parabenizo mais uma vez o professor René Mendes por essa capacidade de agregar, de esclarecer e de levar adiante essa luta fundamental pela civilização. Obrigado. Obrigado.